Livro Conectando-se com os Arcturianos. Mensagem introdutória. Saudações, eu sou Juliano, e nós somos Arcturianos. Estamos contentes porque as energias, os pensamentos e as técnicas espirituais arcturianas têm sido tão recebidas pelas sementes estelares. Tem sido uma missão importante para nós interagir e trazer uma nova tecnologia espiritual a este planeta. Há muito tempo, éramos um planeta de terceira dimensão. Nosso planeta passou por polarizações e transtornos. Alguns desses transtornos foram muito dolorosos e, por vezes, nossos líderes espirituais perderam a esperança de que encontraríamos em nosso caminho para uma consciência mais elevada. No entanto, mesmo em nossos tempos mais sombrios, havia líderes espirituais superiores que conseguiam se conectar com mestres dimensionais. Nós também tínhamos a importante capacidade de nos conectar com a quinta dimensão. Nosso planeta passou por tempos sombrios. Enfrentamos problemas para encontrar o caminho da luz e da consciência superior, mas tivemos êxito. Nosso planeta passou por esses momentos difíceis e nos superamos nossas diferenças e conflitos. Trabalhamos com todos os habitantes de nosso planeta para desenvolver um planeta verdadeiramente inspirador e espiritualmente unificador. Nosso planeta é conhecido como Arcturus e é nosso lar no sistema arcturiano. A joia azul está em crise. Tivemos experiências pessoais muito semelhantes ao que está acontecendo atualmente na Terra, mas também existem diferenças. A Terra é um planeta único. Vocês possuem muitas línguas, religiões e raças diferentes. Seu planeta tem uma história e uma singularidade próprias, que são do conhecimento dos historiadores galácticos e dos mestres ascensionados. O que a Terra está enfrentando atualmente pode ser considerado como um drama cósmico. Um drama é uma peça na qual existem antagonistas e protagonistas, uma história na qual há conflito. Um drama geralmente contém suspense, porque não fica claro durante a história que sairá como vencedor. Quando digo que a Terra está encenando um drama cósmico atualmente, estou ciente de que pode haver incerteza quanto ao desfecho dessa história da Joia Azul. Entre parênteses, o nome arcturiano para a Mãe Terra. As forças externas envolvidas estão fora do ciclo de encarnação da Terra. Existem diferentes sistemas estelares que fecundaram raças na Terra. Há inclusive histórias na Bíblia que se referem a alguns desses seres estelares como os Nefilins. As referências indicam que o DNA e os códigos genéticos da humanidade estão imbuídos de raças externas de origem extraterrestre. Esse é um fato importante ao tentar analisar as visões e energias conflitantes que estão se revelando na Terra. Esse drama cósmico que pode ser observado na Terra foi vivenciado em outros sistemas planetários, e ainda existem raças, civilizações pela galáxia que contêm essa energia de domínio, controle e violência. O domínio e o controle caminham lado a lado com a violência. Dizem que a natureza, que se refere especificamente à Terra e às energias do mundo animal, é impiedosa. O mundo natural é violento. É possível verificar esse fato ao observar os animais da natureza lutando por domínio e matando por comida. Normalmente, os animais têm uma consciência inferior e não demonstram piedade ou bondade. É claro que existem exceções. O mundo animal tem liderado e feito parte de muitas civilizações diferentes nessa galáxia. O principal desejo do mundo animal é controlar e dominar os outros. É possível observar exatamente esse desfecho no planeta Terra na atualidade. Algumas vezes, isso é referido como governo mundial, governo secreto, ou aqueles que estão em controle de todas as forças do planeta. Ao falar sobre essas forças, fica claro que existe um desejo contundente por controle e ganância. Isso significa que os recursos planetários e as regras de funcionamento do planeta acabam nas mãos de apenas algumas centenas de pessoas ou menos. Esse tipo de situação ou drama planetário aconteceu em outros planetas. Atualmente está acontecendo na Terra, e consequências muito perigosas. Os recursos da Terra estão sendo utilizados em um ritmo extremamente rápido, muitos deles de forma desnecessária,
principalmente considerando que existem tecnologias avançadas disponíveis na área de energia. Por exemplo, não existe um bom motivo para este planeta ser tão dependente de petróleo como fonte de energia. Tecnologias melhores, mais limpas, mais baratas e mais seguras já foram descobertas. A dependência em relação ao petróleo é um exemplo de como o controle por algumas pessoas está afetando todo o destino do planeta. Acreditamos que a única solução para a crise planetária consiste na evolução espiritual. Essa crise existe em muitos níveis diferentes, não apenas nos recursos. É possível que este planeta vivencie um colapso da biosfera. Isso significa que o campo energético comum que mantém a vida unida poderia se tornar desorganizado e incapaz de funcionar. Grandes grupos de plantas ou animais poderiam morrer. Por exemplo, poderia acontecer uma destruição em massa na vida oceânica. A vida de animais ou plantas poderia ser destruída nas florestas, assim como grandes populações como o sistema imunológico humano vulnerável. Neste momento na Terra, o sistema imunológico de muitos grupos de pessoas está se enfraquecendo. Isso significa que há mais susceptibilidade a doenças e enfermidades em massa. O vírus Zika é um exemplo da infecção em massa. Outro exemplo é o vírus Ebola. Ambos representam ameaças perigosas ao sistema imunológico humano e são capazes de destruir a vida de um grande número de pessoas. Soluções espirituais para um possível desastre. Outros aspectos da crise planetária estão relacionados a guerras e conflitos. A ameaça de uma guerra nuclear permanece forte na Terra. Em nossa galáxia existem histórias sobre planetas se destruindo. Em um caso, um planeta inteiro foi devastado. A ameaça potencial de manipulação ou guerra nuclear é a parte de um drama cósmico que está acontecendo atualmente na Terra. Poderiam ocorrer muitos conflitos perigosos que conduziriam a um holocausto nuclear. Tudo isso nos leva à conclusão de que a Terra está em perigo e à beira de uma catástrofe. Ao mesmo tempo, estamos observando que os cientistas da Terra chamaram de sexta extinção. Essa extinção atual pode ser comparada aos efeitos de um grande meteoro que atingiu a Terra na península de Yucatán, no México, há 65 milhões de anos. A poeira e os detritos causados pelo impacto do meteoro levaram à extinção em massa dos dinossauros e de muitos outros animais. A Terra, como planeta, não seria totalmente destruída e a biosfera seria capaz de se recuperar de alguma maneira de uma catástrofe. Continuaria a existir a vida de alguma forma se acontecesse uma catástrofe. A tecnologia que vocês possuem atualmente acabaria. Levaria séculos para ocorrer algum tipo de recuperação maior. Decidimos que um dia de nossas missões como seres de quinta dimensão deve ser nos conectarmos com os seres da Terra em busca de uma consciência e de uma compreensão superiores. Por esse motivo, trouxemos as informações contidas neste livro, conectando-se com os arcturianos. De certa forma, reconhecemos que a única solução possível para evitar uma catástrofe assim é por meio da conexão e do trabalho e com o pensamento da quinta dimensão. Estamos na quinta dimensão, que transcende a dualidade e a polarização, nas quais vibrações e pensamentos animais inferiores não são permitidos. Em parte, a quinta dimensão foi descrita por alguns dos grandes líderes religiosos do seu planeta. Alguns se referiam a ela como o Jardim do Éden ou Jardim do Nosso Pai. Algumas descrições sobre o céu são certamente relevantes ao retratar a quinta dimensão. Outros atributos importantes da vida na quinta dimensão incluem a comunicação telepática e a capacidade de se relacionar de maneira harmoniosa em todos os níveis. Um avanço para a consciência da quinta dimensão. Vemos as nossas principais incumbências na Terra como tornar as pessoas conscientes de uma realidade e de uma dimensão superiores que transcendem os conflitos atuais e informar a humanidade de que ela deve evoluir durante a crise evolutiva. Neste livro, descrevemos os problemas que a Terra enfrenta e oferecemos novas soluções espirituais. Uma das maiores perspectivas espirituais está relacionada ao avanço ou progresso evolutivo. O avanço evolutivo significa que durante uma crise planetária,
uma mudança na evolução das espécies pode ocorrer intensamente. Muitos aprimoramentos e mudanças nas capacidades, percepções e compreensões de uma das espécies que podem ocorrer de maneira intensa e repentina. A Terra já demonstrou ser capaz de se modificar intensamente. Suas mudanças evolutivas na tecnologia nos últimos 100 anos têm sido impressionantes. Um grande exemplo é o uso da tecnologia da computação. Vocês observaram muitos avanços e aprimoramentos na tecnologia e que eram inimagináveis há 50 ou 60 anos. Agora a humanidade é capaz de realizar um progresso espiritual. A humanidade deve realizar um avanço na consciência de uma maneira tão intensa quanto realizou um avanço na tecnologia. O avanço evolutivo pode ser chamado de consciência da quinta dimensão e ser vivenciado em diversos níveis. O primeiro nível é que as pessoas devem vivenciar uma consciência da quinta dimensão. Um dos objetivos de nossos ensinamentos é tornar as pessoas conscientes da existência dessa dimensão superior. O segundo nível, igualmente importante, é aprender como integrar e transferir a consciência da quinta dimensão na realidade da terceira dimensão. Vocês têm observado por experiência direta como é complicado e difícil manifestar o pensamento da quinta dimensão na terceira dimensão. Na realidade, até mesmo seus grandes líderes religiosos, como Moisés, Buda, Jesus e Maomé, tiveram de lutar para conseguir fazer isso. Manifestar e transferir a consciência da quinta dimensão no planeta estimulará novas soluções e energias em um nível quântico, a fim de trazer as mudanças necessárias para equilibrar este planeta novamente. É interessante, pela nossa perspectiva, que a transferência e a implementação da realidade da quinta dimensão foram um processo complexo. Certamente a diferença no tempo é problemática, porque nós vemos na quinta dimensão, geralmente leva meses ou anos para se manifestar na terceira dimensão. Ideias e soluções aparecem de maneira muito clara e simples na quinta dimensão. No entanto, quando essas ideias são energicamente conduzidas à Terra, há muitas resistências e bloqueios. Os bloqueios geralmente ocorrem em atrasos no tempo. O efeito do centésimo macaco. Este livro foi publicado originalmente em 1998, mas a ideia de trabalhar com a Terra e curá-la só agora está se tornando conhecida. Existem grupos que estão trabalhando ativamente para implementá-la. Os conceitos de cura planetária e biorrelatividade não eram amplamente aceitos em 1998. Até mesmo atualmente ainda há retulância. No entanto, existe um grupo forte de sementes estelares disposto a realizar esse trabalho planetário. O importante é que o requerido número essencial de pessoas, número mágico, a fim de trabalharem juntas para transferir e manter a energia de transformação na quinta dimensão no planeta Terra. Essas leituras posteriores, nós nos referimos a esse conceito como o efeito do centésimo macaco. O efeito do centésimo macaco se refere ao fenômeno de um determinado número de animais em um grupo social aprendendo uma tarefa e depois, de maneira aparentemente miraculosa, todo o grupo social integra, aceita e realiza a tarefa, levando todo o grupo a um estado de consciência superior. É exatamente isso que esperamos neste livro, quando descrevemos a criação dos 40 grupos de 40. Temos trabalhado com vocês a fim de desenvolver um grupo principal de pessoas para se tornarem muito fortes em relação à consciência superior, permitindo atrair o número necessário de pessoas para implementar o efeito do centésimo macaco na transformação espiritual. Isso inclui integrar a energia da quinta dimensão. O pensamento da quinta dimensão pode ajudar a solucionar muitos dos problemas na Terra. Isso inclui problemas de radiação e de poluição dos oceanos. Muitas ideias e sistemas complexos podem ser facilmente transferidos da quinta dimensão. Esse processo requer um número essencial de pessoas para ajudar a conexão com a energia superior. Nós permanecemos confiantes nas habilidades das sementes estelares e estamos otimistas quanto à habilidade da Terra em se transformar. Acreditamos que, principalmente entre as pessoas mais jovens, há uma aceitação maior de consciência superior. Os dolorosos acontecimentos que vocês presenciam nessa realidade estão relacionados à crise que existe em toda a espécie humana.
Uma crise é sempre necessária para o avanço na evolução. Essa é uma das leis da natureza. Desde a primeira publicação de Conectantes com os Arcturianos, continuamos a trazer novas tecnologias espirituais, incluindo um trabalho com as cidades de luz planetárias, biorrelatividade e projetos de cura pessoal e planetária. Vamos continuar a oferecer esses ensinamentos para o despertar de muitas sementes estelares. Não se preocupem, se não ou não arcturianos, pleiadianos ou andromedanos, pois todos esses sistemas possuem mestres da quinta dimensão. Este é um momento extraordinário no qual os mestres da quinta dimensão podem alcançar muitas pessoas interessadas. A energia da quinta dimensão está próxima e o acesso à informação e a energias superiores continua a ser transferido. Como mestres ascensionados, estamos aprendendo como ajudá-los da melhor forma. Pode parecer estranho para vocês quando digo que ainda estamos aprendendo como transferir a energia da quinta dimensão para a terceira dimensão. Até mesmo um grande líder espiritual como Jesus enfrentou dificuldades para o processo de transferência da quinta dimensão neste planeta. Estamos modificando nossos métodos de ensinamentos. Além disso, estamos utilizando tecnologias mais recentes para alcançar mais pessoas. Chegou o momento em que sentimos a necessidade de expandir nosso trabalho e nossos ensinamentos. A receptividade que vocês sentiram por nós está estimulando nossos mestres arcturianos a oferecerem mais ajuda e luz para a Mãe Terra. Bênçãos a todos vocês, eu sou Juliano. Capítulo 1. Nós somos os Arcturianos. Nós somos os Arcturianos e eu sou Juliano, um dos comandantes do contingente que está supervisionando a conexão da Terra. Temos um interesse enorme pela Terra, pois nós nos vemos como geradores do seu nascimento espiritual na quinta dimensão. Para que um bebê humano nasça na terceira dimensão, é preciso o auxílio tanto da mãe quanto do bebê. Portanto, fomos designados como ajudantes poderosos para o seu processo de nascimento. Somos como um imã atraindo sua energia espiritual para os reinos superiores. Por favor, compreendo como é importante que vocês tenham essa atração magnética. Há muitas distorções e desvios na sua terceira dimensão. Sabemos que vocês têm dificuldades quando estão tentando se concentrar. Somos especialistas em concentrar energia nos reinos espirituais superiores. Nosso trabalho com vocês vai proporcionar a acelerar seu desenvolvimento de uma maneira que irá ajudá-los a adentrar a quinta dimensão de uma forma confortável e tranquila. Portanto, enxerguemos nossa união como parte do seu processo de ascensão. Muitos de vocês possuem conexões múltiplas de vidas passadas com diferentes sistemas estelares, como as Pleiades e sistemas galácticos dos quais não têm consciência em seu conhecimento na Terra. Lembrando que vocês se conectam com os outros sistemas estelares por meio do portal estelar arcturiano, por meio de nós. Somos seres harmoniosos, servindo a sabedoria superior. Não nos interferimos, apenas levamos a vocês esses planos como seus assistentes e guias. É importante que vocês aprendam como interagir com as dimensões superiores e como se tornar mais capacitados para se conectar com outros seres planetários que estão alinhados com os objetivos de seu desenvolvimento. Isso é muito importante quando vocês estiverem em contato com o que chamam de seres extraterrestres, pois deve ter muito cuidado para se alinhar àqueles que compreendem e apoiam seu caminho escolhido para o desenvolvimento evolutivo. Vocês podem pensar em nós como seres espirituais altamente desenvolvidos da quinta dimensão, que estão ajudando os seres da Terra em sua transição. Nós vivenciamos nossa própria mudança da terceira dimensão, nossa própria ascensão, há muito tempo. Evoluímos para um estado de consciência superior em que muitos de vocês admiram bastante e do qual desejam participar. Esse estado de consciência está relacionado a superar os instintos básicos e primitivos e mudar para uma frequência que permitirá que vocês existam em seus corpos de luz. Esse é o propósito verdadeiro do seu caminho evolutivo na Terra. Vocês desejam deixar o físico e adentrar na luz. O que significa adentrar a luz?
É a habilidade de estar em seu corpo de luz, livre dos limites físicos da Terra, liberto da necessidade dos aspectos muito restritos da sua vida, aspectos relacionados à finitude da concepção da sua existência. Não apenas trabalhamos com muitas sementes estelares, mas também vimos muitos planetas passarem por mudanças evolutivas. Temos um grande interesse em observar a Terra e a mudança planetária para que ela está passando atualmente. Jamais houve tanta ajuda disponível a um planeta como agora na Terra. Vocês precisam saber do cuidado e da preocupação que muitos seres superiores têm pela Terra, assim como devem saber que eles estão zelando por vocês. Eles também estão participando da evolução da Terra e de seu novo nascimento. A Terra está literalmente renascendo. Existe um ciclo contínuo de morte e renascimento no universo. A Terra está passando por um processo de nascimento e vocês estão no ápice dessa mudança evolutiva. As transmissões arcturianas. Gostaríamos de discutir com vocês a natureza de nossas transmissões. Primeiramente, estamos estudando-os cuidadosamente, bem como os ajudando. Estamos estudando seu desenvolvimento como seres planetários, a sua resistência, suas necessidades, seus bloqueios em relação aos níveis superiores, incluindo a aceitação de sua existência. Parte dessa resistência está focada em sua criação cultural e em sua insistência no processo educacional no entendimento lógico. Por um lado, isso tem sido um grande avanço. Por outro lado, isso os levou a muitas barreiras sólidas em seu desenvolvimento espiritual como seres galácticos. Precisamos lembrá-los de suas habilidades para se transformar e ativar por meio de luz. Podemos alcançá-los pelo discurso, mas a parte principal de nossa mensagem é uma troca de energia. Conforme estamos falando, nossas naves na quinta dimensão estão concentradas sobre vocês. Aqueles de vocês que estiverem escutando as palavras e lendo essas páginas sabem que pode expandir suas consciências até a quinta dimensão. Saibam que nossa luz e a de nossas naves pode alcançar vocês. Não tenham medo de se ativar. Vocês nos buscaram porque sentiram internamente a presença de outra parte da galáxia. Pense no entusiasmo que vocês vão sentir quando reconhecerem que existe uma galáxia no qual tem oportunidade de interagir com inúmeros outros seres e entidades. Apenas se abram a essa possibilidade. Quando fizerem isso, vão receber as transmissões de nós. Nossas transmissões estão em uma frequência mais alta, ainda imensurável pela sua instrumentação. Ao nos receber, há um leve som apitando que entra em seu campo áurico. Isso ativa receptores eletromagnéticos especiais em sua estrutura celular, fazendo com que recebam nossos pensamentos. Isso os ajuda a permitir que recebam essas mensagens. Depois vocês podem traduzi-las em suas próprias linguagens. Nós aprendemos sua linguagem e estudamos seus padrões de pensamento. Estamos familiarizados com seus métodos de dedução e indução. Estudamos seus medos, suas reações e sua agressividade humana, que tem sido bem problemáticos. Suas invejas, seus ódios. Exploramos isso por muitos de nossos contatos e observações. Em algumas ocasiões, com a permissão de seus eus superiores, nós residimos temporariamente em seus corpos para poder passar dias com vocês, ou semanas, e até meses, quando isso era aceitável. Nós os observamos de modo a aprender mais sobre seus estados emocionais. Apreciamos a oportunidade de estar com vocês nesses períodos de tempo. Em troca, nós lhes oferecemos o oposto. Convidamos vocês a residir conosco. Vocês podem vir em espírito até nosso planeta ou visitar nossas naves. O oposto, no entanto, tem sido mais difícil, pois muitos de vocês não se prepararam adequadamente para uma existência em uma frequência superior. Descobrimos que na maior parte de vocês necessitam de uma cura profunda. A experiência de estar na Terra tem sido muito traumático para a maior parte de vocês. Isso requer uma recuperação. Estamos mais do que dispostos a oferecer nossa tecnologia e nossos padrões de pensamento para a sua cura. Um de nossos dons especiais a vocês é o nosso padrão de pensamento.
Possuímos determinadas frequências que podem ser disponibilizadas aos outros. Essas frequências de pensamento não são necessariamente transmitidas em palavras, embora haja sons que podem ser emitidos. Quando vocês conseguirem existir em nossa frequência, poderão vivenciar uma expansão de suas células, de seus corpos de luz, da consciência de luz e de seus eus galácticos. Abram sua mente para a possibilidade de estar em uma nova frequência. Vamos oferecer sons diferentes que ajudarão a ativá-los nessa frequência. Se vocês estiverem lendo suas palavras, simplesmente se conectem a nós em seus pensamentos e estaremos abertos para trabalhar com vocês. A simples sintonização com nossa frequência proporcionará uma ascensão e uma expansão para vocês. As frequências são ondas que vocês podem conduzir. Recebam nossa frequência em seus campos. Direcione sua consciência para suas auras neste momento e estejam abertos para receber a frequência dos arcturianos. Nós somos pacíficos e espiritualizados. Buscamos um desenvolvimento e um contato etéreo superiores. Podemos ajudá-los a transcender suas vibrações inferiores e, por meio de nossas habilidades, em trabalhar com frequências que podemos alcançar a estados de cura superiores, consciência espiritual e desenvolvimento tecnológico. A missão arcturiana na Terra. Os arcturianos estão conectados com a Terra e com a raça humana em diversas capacidades há 150 mil anos. Estamos muito evoluídos com os assuntos do planeta Terra há 20 mil anos. Alguns de nós estiveram aqui muito tempo antes, mas essa é a fase ativa de nosso desenvolvimento planetário. Tivemos mais contato com vocês em seu atual período histórico. Estivemos envolvidos com os hebreus no Monte Sinai, sob a orientação de Sananda e de outros. Estivemos supervisionando algumas das mudanças evolutivas que ocorreram. Mais recentemente, conseguimos trabalhar com muitos nativos americanos de forma bem direta. Atualmente, estamos trabalhando de novo bem próximos de muitos de vocês, como sementes estelares. Portanto, vocês podem observar que temos um vínculo duradouro com a raça humana. No momento, temos um grande contato e envolvimento com a Terra, porque muitos sementes estelares arcturianos estão aqui. Atuamos com a permissão da Fraternidade Branca e a seu serviço. Reconhecemos Sananda como o mestre ascensionado do seu planeta. A orientação que ele oferece a vocês vem da fonte galáctica suprema. Nós interagimos com esse conhecimento, assim como seu trabalho e seu imenso amor. Reconhecemos todas as experiências religiosas, desejando apenas conduzi-los à conexão superior com a luz espiritual. É verdade que outros seres espaciais estão vindo até seu planeta continuamente para observar. No presente momento, alguns estão interagindo com vocês. Nós estamos interagindo apenas com determinadas pessoas escolhidas em um nível modificado, mas estamos buscando criar uma consciência de nossa presença. Isso foi autorizado pelas fontes superiores em conjunto com sua evolução planetária. Nós não estivemos diretamente envolvidos nas mudanças evolutivas humanas e na reestruturação genética. Esses assuntos ficaram a cargo dos pleiadianos e dos sirianos. Outros grupos de extraterrestres também fizeram isso. Nós, no entanto, atuamos mais no papel dos mestres e supervisores. Estamos aqui para ajudá-los a evoluir de maneira que possam ascender ao portal estelar e passar para o reino da quinta dimensão. Nossa missão atual na Terra é muito ampla. É uma missão de amor, de envolvimento espiritual e de aprendizado. É uma missão de conexão e, mais especificamente, de infusão de energia. A ascensão é uma forma de expansão. Para expandir, é preciso deter mais energia. Essa é uma lei universal. Nós podemos ajudá-los a intensificar seu sistema mental, emocional, físico pelo esforço da infusão de energia. A Terra está passando por uma transição interdimensional. Os bloqueios nos reinos da terceira dimensão estão sendo desfeitos não apenas para vocês, mas também para a Terra. Isso está permitindo que ocorra uma enorme infusão de energia. Se vocês concentrarem sua energia em seres superiores como nós, poderão efetivamente atuar nessa nova energia.
Estamos muito contentes porque agora podemos consolidar a energia da quinta dimensão de maneira ainda mais profunda em seu sistema planetário e ajudar a Terra em seu processo de ascensão. Com o surgimento dessa energia intensificada e as aberturas nas dimensões superiores, vocês precisam de um foco. Essa é uma de nossas missões em relação a vocês: fornecer um foco de energia espiritual superior, consistente e etericamente pura. Nós oferecemos um portal para que possamos nos encontrar assim, como possuímos um portal para a galáxia. Esse é o nosso presente para vocês. Queremos que seja um portal em grupo, para nós comunicarmos e trabalharmos com uma consciência em grupo. Queremos ajudá-los a elevar seu nível de consciência a um ponto em que possam adentrar os corredores dimensionais que estão se abrindo agora. Vocês podem usar esses corredores dimensionais para se unificar e interagir conosco. Podemos treiná-los para atuarem em espaços interdimensionais e se projetarem pelos corredores até as nossas naves, e então até o sistema arcturiano. Podemos ajudá-los a se projetarem até os tempos interdimensionais localizados nas belas rampas de Arcturus, nas belas montanhas de Arcturus. Também é nossa missão auxiliá-los em nossa purificação. Venham até nós em sua consciência e saibam que iremos auxiliá-los a se purificar e limpar de forma que possam elevar a si mesmo, a seu planeta, a um nível superior. Sabemos como ajudá-lo a purificar seus padrões de pensamento. Percebemos há muito tempo que, quando vocês refinarem seus padrões de pensamento, estarão no caminho puro, estarão no caminho para o nascimento espiritual. Somos uma raça espiritualizada e nos comunicamos telepaticamente. Somos especialistas em conduzir a vocês a luz espiritual superior e em utilizar câmaras de cura para auxiliá-los, nos conduzindo a vocês um raio de luz azul dourado. Essa luz irradia raios muito poderosos que vão adentrar seu chakra coronário. Nós recebemos pessoalmente cada um de vocês com essa explosão de energia. Recomendamos que obtenham essa energia do seu chakra coronário e expandam sua consciência para além do conhecimento crescente dos arcturianos. O sistema arcturiano. Temos um nome diferente para Arcturus. Esse nome está em uma linguagem que vocês não compreenderiam. Seu significado é a estrela que fornece luz. Da mesma forma que vocês olham para uma mãe que fornece alimento que dá vida, é uma estrela bem evoluída que tem sido nosso foco por muitas eras. Como vocês devem supor, nossos anos não equivalem aos seus. O nosso planeta gira em torno da estrela Arcturus a cada 322 anos terrestres. É possível imaginar a diferença na orientação do tempo. Vivemos em um sistema solar que possui 15 planetas. A cada um deles está um estágio diferente de desenvolvimento. Alguns planetas existem somente na terceira dimensão. Outros existem simultaneamente na quarta e na quinta dimensão. No sistema arcturiano, vivemos predominantemente sem um campo de gravidade. Existe, no entanto, uma leve atração gravitacional em nossa presença etérea. Atualmente, estamos supervisionando um planeta habitado em nosso sistema, que é da terceira dimensão, assim como a Terra, mas que está se movendo em direção à quinta dimensão. Estamos dando apoio a essas almas, ajudando-as a reencarnar pelo sistema terrestre, e então usar essa energia para se conectar a um ponto de acesso na quinta dimensão. Muitas sementes estelares arcturianas atualmente na Terra vêm desse planeta. A cultura arcturiana. Nós existimos em uma realidade dimensional de uma clareza que vocês atualmente não podem compreender. A pureza e a clareza de nosso planeta seriam muito revigorantes para vocês. Vocês sentiriam imediatamente uma purificação pessoal no contato inicial conosco. A bagagem extra que vocês carregam em seu mundo na terceira dimensão seria imediatamente eliminada. Não temos preocupações a respeito de sobrevivência física, segurança, aposentadoria, previdência e até mesmo de forma de trabalho simples. Esses assuntos não estão incluídos em nosso reino. Dedicamos nosso tempo e espaço à vida espiritual. Essa não é uma vida sem prazer. Não se enganem sobre isso. Nós nos envolvemos com música e relacionamentos, com trabalho, mas não
da forma primitiva como sua cultura e sua sociedade demandam. O trabalho é mais direcionado aos nossos desejos individuais e caminhos espirituais. O conceito mais amplo de trabalho é algo que vocês estão buscando atualmente. Nós somos muito focados na cor azul. Focamos em nos misturar com outras dimensões. Todo o sistema de nossa civilização está baseado em um grupo de líderes profundamente envolvidos em uma projeção de pensamento. Eles ajudam a manter a estrutura de nossa civilização e seus códigos, harmonia espiritual e união. A fundação desse sistema é mantida pela projeção de pensamento. Esse é o verdadeiro trabalho de nossos líderes. Eles são especialmente escolhidos e treinados para manter as projeções de pensamento de nosso sistema. Isso permite que outros se envolvam na exploração. Nossos exploradores sabem que pode retornar para a base de operações. Quando viajamos interdimensionalmente, é importante levarmos conosco trabalhadores que vão continuar a se conectar com nossa base de operações por meio de projeções de pensamento. A projeção de pensamento requer um esforço concentrado e uma capacidade de estar extremamente focado. Ela é usada pelos pleiadianos e pelos arcturianos para a manifestação de objetos e ferramentas. Temos centros de treinamentos especiais que ensinam a projeção de pensamento. O primeiro passo é remover os apegos, pois não é possível realizar a projeção de pensamento para ganho pessoal ou por ganância. Essa é uma das leis do universo. Se o ego estiver muito envolvido nessas projeções, então a tarefa se tornará impossível. Ensinar os princípios de projeção de pensamento envolve incutir o conhecimento de como usar essa ferramenta com sabedoria. Todos os seres, incluindo os seres humanos, possuem uma frequência específica que nos permite nos expressarmos de maneira única em uma missão. Sua missão é um símbolo e um sinal significativo da sua luz estelar. Nós nos sintonizamos com esse conceito desde cedo em nosso desenvolvimento na infância, de maneira que podemos imediatamente oferecer estímulo e orientação superiores para cada criança. Não somos competitivos, pois somos treinados para perceber que cada um de nós possui uma frequência única ou propósito. Os arcturianos são uma raça muito pacífica. Não estamos envolvidos em guerra há muito tempo. Temos a capacidade de manifestar na terceira dimensão, de nos proteger em nossas naves, mas não estamos envolvidos em nada que tenha qualquer relação alguma, de alguma forma de conflito. Se encontrarmos um problema, podemos nos desmaterializar imediatamente. Portanto, qualquer objeto projetado no nosso caminho simplesmente passaria por nós e não nos causaria qualquer dano. Muitas civilizações extraterrestres aprenderam como fazer isso. Em Arcturus, nós também experimentamos a morte de nossa forma, mas nossa passagem é vivenciada de maneira bem diferente. Ela não é concebida como fim, mas simplesmente como estado transitório de nossa existência. Nossas vidas arcturianas são apenas uma de muitos eus multidimensionais diferentes que são parte do nosso ser completo. As bibliotecas de energia arcturianas. Conforme seus campos energéticos eletromagnéticos vibrarem em velocidades mais rápidas, suas memórias são ativadas. Vocês devem ir até as bibliotecas de Arcturus em seus pensamentos. Essas bibliotecas serão um lugar muito confortável para vocês. Elas não são como bibliotecas comuns no plano terrestre, onde vocês vão ler livros. Elas são bibliotecas de fontes de energia. Então, vocês devem imaginar que quando adentrarem uma biblioteca, estão se lembrando de padrões de energia e vibrações eletromagnéticas. Todos os mestres religiosos de sua história foram expostos a energias extraterrestres ou tiveram contato com elas. Alguns sequer souberam que estavam em contato com fontes extraterrestres. Esses contatos foram vividos como deuses ou anjos falando. Todos os seus mestres alcançaram um ponto de consciência eletromagnética que permitiu que eles vivenciassem uma energia mística não verbal. É isso que vocês passarão a ter quando adentrarem as bibliotecas arcturianas. Os adeptos do Ikankar X também estão muito conectados com a energia arcturiana. Sua vibração de luz de Ikankar
é de fonte arcturiana. A luz que irradia os arranjos vibratórios eletromagnéticos são muito semelhantes em frequência à energia que vocês encontrarão nas bibliotecas arcturianas. Os mestres X trabalham livremente nas bibliotecas arcturianas. Muitos deles acessam as energias arcturianas a partir das bibliotecas. Vocês são muito verbais e literais em seu processo de pensamento, mas também podem saber e se lembrar por meio de uma troca de energia. Essa tem sido base do processo Ekankar, em sua forma pura. Uma troca de energia. Isso vem diretamente das escolas espirituais arcturianas, onde vocês são treinados e ensinados por meio do magnetismo energético. Permitam que esse processo ocorra dentro de vocês. Forma e aparência. Nós iremos transmitir a vocês uma imagem de nossa aparência. Não usem o Zeta Reticuli como um padrão. Visualizem um ser masculino muito magro. Em sua terminologia, eles têm aproximadamente 1,80 m de altura e cabelos soltos. Ele usa uma capa que desce até a cintura. Seu rosto é fino. Ele tem olhos grandes, 2 vezes maiores do que o tamanho dos olhos humanos. Suas orelhas são relativamente pequenas e finas. Sua boca é estreita, com lábios finos. A fala não é uma grande prioridade, porque nós usamos a transmissão de pensamento. Ele é muito simpático. Vocês conseguem imaginar essa figura? Estamos manifestando nossa presença a vocês. Trabalharemos por meio de Gudrun para desenhar a imagem, e ela terá toda a informação e orientação necessárias. Talvez essa imagem possa ser incluída em algum dos escritos, já que muitas pessoas estão curiosas a respeito de nós e compreendemos sua vontade de nos imaginar de maneira mais completa. Essa é a melhor forma que podemos assumir durante o estado interativo na terceira dimensão, mas podemos existir em muitos níveis e assumir outras formas. No entanto, a fim de virmos para este nível dimensional, temos uma forma mais específica que assumimos. Se vocês nos encontrassem em outro nível, iriam interagir conosco em outra forma. Não haveria uma maneira de vocês descreverem essa outra forma na terminologia terrestre. Vocês não conseguiriam se identificar com nossa frequência pura atualmente, porque ainda mantém sua presença física. Sua presença física na Terra requer um determinado confinamento de pensamento e energia. Quando vocês conseguirem sair desse confinamento, terão ciência de que também são seres vibracionais que não precisam estar encerrados em corpos físicos. Atualmente, vocês estão evoluindo em direção a essa perspectiva. Essa também é a perspectiva evoluída na ascensão. Vocês devem perceber que seus corpos físicos não são necessários para a sua existência contínua. O objetivo é se tornarem mais completamente contidos em seu corpo de luz ou forma vibracional. Vocês podem questionar nossa estrutura física e nossa aparente falta de força física. Por conta dos nossos processos de pensamentos altamente desenvolvidos, podemos usar a telecinesia e o teletransporte para mover objetos e nos transportar. Não precisamos usar nenhuma forma de esforço físico. Os poderes mentais são muito mais eficientes. Nós não precisamos criar objetos pesados. Nossa tecnologia é avançada o suficiente para criar objetos leves e que podem ser facilmente movidos com a mente. Vocês podem inclusive perceber o movimento de pensamento na Terra quando há objetos leves em torno, como uma pena ou um pedaço de papel. Quando o vento sopra, vocês sabem que o papel poderá se mover. Algumas vezes, vocês podem até mesmo estimular que o vento surja e mova o papel. Essa ação é o primeiro sinal de telecinesia. Se vocês estiverem interessados em desenvolver suas habilidades de telecinesia, bem como suas habilidades telepáticas, sugerimos que trabalhem com objetos bem leves inicialmente. Não podemos garantir que obterão sucesso. Vocês foram treinados desde cedo para usar esse processo da mesma forma como nós fomos treinados. A consciência arcturiana. Somos almas individuais, mas constantemente nos relacionamos com nossa alma-grupo. No entanto, nós nos relacionamos com nossa alma-grupo de uma forma que não é facilmente compreendida por vocês. Vocês sentem que entrar em uma consciência em grupo
é desistir de sua individualidade. Contudo, entrar no grupo, na verdade, a aprimora. Não estamos defendendo que deveria haver uma desistência em massa da individualidade. Nós temos almas individuais, mas estamos tão envolvidos que entramos em contato com nossa alma-grupo constantemente. Nós ultrapassamos as fronteiras do ego que vocês ainda vivenciam. Ultrapassamos até mesmo as dimensões físicas nas quais vocês existem, como sua forma corporal. Desenvolvemos as técnicas para almas-grupo ou famílias estendidas, como vocês a chamam. Vocês podem pensar que nossos egos individuais cederam para o nosso ego em grupo. Isso aconteceu em algumas civilizações galácticas, o Zeta Reticuli. Passaram por um lapso evolutivo, uma fraqueza em sua cadeia. Por causa do seu foco completo no grupo, não conseguiram obter progresso. Eles perderam muito de sua individualidade e começaram a perder vitalidade genética. Felizmente, não tivemos esse problema. Conseguimos englobar e interagir as necessidades individuais com as necessidades do grupo. Por favor, compreenda que, em nossa percepção, somos um grupo de energia e participamos em atividades de alma-grupo. Vocês me perguntam se somos mentais. A resposta é sim, somos mentais. Não nos comunicamos com vocês mentalmente, mas canalizamos o que vocês considerariam como reações emocionais. Acreditamos que vocês podem acessar essa energia emocional por meio de seus outros grandes líderes, como Mãe Maria ou Sananda Jesus. O nosso papel não é necessariamente repetir essa mensagem de emoção, pois existem outros que já estão levando essa vibração a vocês. Os Arcturianos. Juliano e Hélio A, em pé diante de uma enorme nave espacial, mas que é mais como uma nave convencional do que como uma nave-mãe, os arcturianos passaram alguns detalhes sobre essa imagem. Eles afirmaram que o ser feminino, LA, é menor e tem características femininas conforme nós as conhecemos. Seus olhos têm formato amendoado, mas os olhos de Juliano são redondos. Ela possui sobrancelhas marcadas, enquanto Juliano não tem. LA veste calças um pouco mais alargadas nas pernas, ao contrário das calças de Juliano, que são mais justas. Os dois vestem capas e exibem o símbolo do triângulo sagrado perto do ombro direito. Eles usam sapatos que se modelam aos pés como meias. Eles têm apenas 3 dedos nas mãos e nos pés. Suas roupas são luminescentes e eles estão cercados por um halo de luz branco-dourado. Enquanto os pintava, senti meu amor e compaixão guiando minha mão. Juliano e Hélio A são chamas gêmeas e se complementam bem. Nós não acreditamos que, quando um ser é mental, eles não sentem amor ou não é emocional. Como é possível existir uma estrutura mental sem uma presença corpórea emocional? Sentimos que a energia mental não é necessariamente uma energia de distanciamento. De acordo com nossa perspectiva, quando alguém acende o plano mental, torna-se tanto observador quanto o objeto, sem perder seus limites. Talvez seja a filosofia de vocês que os levou a crer que é preciso renunciar a alguns deles. Nossa mensagem a vocês é que quando se juntem à sua alma-grupo, expandam em vez de perderem a si mesmos. Nós evoluímos para além dos problemas emocionais que são predominantes na Terra. Temos a capacidade de superar todas as emoções negativas que têm assolado seu planeta. Sabemos que muitos de vocês veem a voz. Os arcturianos, como seres predominantemente mentais, é verdade que queremos ajudá-los a desenvolver seus corpos mentais. Sim, somos seres muito científicos, mas também podemos ajudá-los a limpar e purificar seus corpos emocionais. É claro que não somos apenas seres mentais, somos muito sintonizados com a nossa vida e nosso bem-estar emocional. A energia arcturiana. A energia arcturiana pode ser descrita como uma luz cristalina. Nós nos devotamos à iluminação espiritual.
Sabemos que o objetivo da iluminação espiritual é acumular e deter mais energia. Não pense que acumular energia está relacionado a ter mais posses materiais. Na verdade, isso envolve uma inclusão de energia holográfica multidimensional. A energia com a qual trabalhamos é sobre a qual ensinamos a vocês em todas as direções. Elas não vêm somente de cima para baixo, da frente para trás. É uma energia completa. Vocês não possuem apenas a parte da frente e a parte de trás. Sua alma não tem limites. Seu eu monádico não possui parte de cima nem parte de baixo. Seu eu monádico não tem nada que possa ser definido em suas perspectivas espaciais. É interessante que quando vocês falam sobre a energia do Criador, Mãe e Pai, costumam dizer que elas não podem ser descritas. Seu eu monádico também é indescritível. Temos de alcançar uma consciência que, na medida que possível, não tenha fronteiras. Em seu estado puro, vocês também são ilimitados e holográficos em natureza. Estamos evoluindo para este estado de união total com o eu monádico. No processo de fusão, desenvolvemos a capacidade de transmutar nossa energia em outras dimensões. Desenvolvemos a capacidade de viajar interdimensionalmente a níveis superiores ou níveis inferiores. Quando fazemos isso, devemos criar um portal ou um corredor. Ao adentrar sua dimensão, que é muito mais densa do que a nossa, criamos, na verdade, uma abertura porque trazemos energia superior. A Terra necessita desesperadamente dessas infusões de energia. Ao simplesmente se conectar com a nossa consciência, vocês estão ajudando a estabilizar a infusão da energia que estamos oferecendo à Terra. Com a energia arcturiana é uma vibração muito leve e é direcionada a uma ascensão em grupo. Somos especialistas em trabalhar com grupos. Essa é uma das ações pelas quais Sananda nos convocou, sabendo que a consciência em grupo gera mais energia para vocês. Vocês podem depender dessa energia em grupo para ascender. Não estamos pedindo que renuncie à sua individualidade ou ao seu discernimento. Tudo o que solicitamos é que vocês se reúnam em grupos. Então, vocês podem acessar a consciência em grupo e o poderoso aumento de energia que a acompanha. Essa energia em grupo vai ajudá-los a superar os pequenos bloqueios e desvios em seu processo de ascensão pessoal. A energia de conexão arcturiana é contagiante. A maioria dos trabalhadores de luz deseja ressoar conosco. Na verdade, em outras vidas, vocês buscam uma conexão arcturiana. Fomos designados como o portal da energia superior desse setor da galáxia. Esse é o setor ou o portal que muitos desejam alcançar. Nós trabalhamos atualmente com vocês para trazê-los ao nível superior de suas possibilidades intuitivas. Sabemos que vocês são confrontados com muitos problemas na existência da terceira dimensão. Alguns desses problemas são de saúde, outros são financeiros e alguns são profissionais. Não importa o tipo de problema com os quais estejam lidando. Lembre-se que nossa energia permanece conectada a vocês. A energia arcturiana é como um fio de luz ligado à sua existência até nós. Não percam sua consciência espiritual por causa de problemas de terceira dimensão. Esses problemas de terceira dimensão não significam que vocês estão sendo punidos ou que são, de alguma forma, espiritualmente inferiores. Diferentes níveis e tipos de energia são acumulados nessa dimensão. É necessária uma consciência perceptiva muito avançada para ser capaz de evitar todas essas densidades diferentes do plano terrestre. Em algum momento, um dos níveis da densidade os alcançará. Vocês vão se deparar com um deles. Isso não deve ser visto como se vocês não estivessem vivendo todo o seu potencial. No entanto, podem considerar isso como uma oportunidade para se infundir com mais luz espiritual. Podem pedir que a energia avance se desejam receber uma infusão mais elevada da luz arcturiana. Nós levaremos a vocês tanta luz quanto for possível, de modo que possam assimilar sem perder a consciência ou ficar sobrecarregados. Não podemos infundi-los com muita luz, se não forem capazes de tolerá-la. Se essa fusão fizer com que vocês se livrem de seus compromissos no nível da terceira dimensão, então ela não é aceitável.
Queremos que estejam envolvidos em sua existência na terceira dimensão. Não estamos tentando retirá-los prematuramente do que estão vivenciando na Terra. Reconhecemos em todos vocês o desejo de serem levados da sua existência na terceira dimensão. Sabemos de fato que, se pudéssemos, decidíssemos ou fôssemos autorizados a retirá-los, então todos vocês partiriam. Muitos de vocês ficariam felizes em renunciar ao que possuem, porque não teriam de concluir seu drama na terceira dimensão. No entanto, também estamos cientes de que esses dramas pessoais na terceira dimensão são importantes a vocês e à sua alma, por mais que estejam desesperados por causa deles. Quando estiverem em contato com essa poderosa frequência arcturiana, ela os transformará. A energia arcturiana permite que recebam muitas informações de nós, e isso também pode agir como uma força de cura para vocês. Quando tiverem essa frequência arcturiana por dentro, ela se tornará tão natural que serão capazes de expandir facilmente sua espiritualidade.